Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com a paisagista e designer de interiores, Maria Carolina Silveira Santos, que está falando de Goiânia, Goiás. Bem-vinda. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, né, para quem está assistindo. Sou paisagista, né, já há algum tempo aqui em Goiânia, com tempo de atuação, e é uma profissão muito feliz, né, apesar de seus desafios, mas assim, a gente segue feliz. Isso é bom, né? Tanta gente triste, o paisagista está feliz. E como é que você fez esse caminho do design de interiores para o paisagismo? Na verdade, quem me levou para o paisagismo foi o AutoCAD, né? A necessidade que tinha assim, no momento dos paisagistas aqui, né? Passarem a desenhar no CAD, né? Sair do papel e passar para um desenho digital. E na época eu ainda era acadêmica, né? E já tinha feito um curso muito breve de AutoCAD. Então, como eu já tinha familiares que já trabalhavam na área de paisagismo e eles precisavam fazer essa transição, então eu comecei a trabalhar com eles, né? E ali eu me apaixonei pelo paisagismo, porque assim, apesar de estar só numa área técnica, eu comecei a aprender, né? Sobre plantas, sobre eh, implantação também de jardins, né? Porque é uma empresa grande, então acaba que você tem contato com todas as fases de projeto, né? E de execução. Então, quem me levou para o paisagismo, por incrível que pareça, foi o AutoCAD. O caminho mais improvável de todos, né? Mais improvável, isso mesmo. Mas você começou, então, prestando serviço para outros profissionais. Você continua Sim, fazendo isso? continuo assim, eu só estou com um profissional no momento, assim, que eu presto serviço, porque hoje eu já tenho minha empresa de paisagismo, né? Eu, inclusive, tenho uma sócia, a Adriana Camargo. É, nós já temos é, 5 anos que nós estamos trabalhando juntas, né? Uma complementa a outra, né? Ela tem conhecimentos bastante sólidos em termos de plantio, né? E eu, como já sou projetista há algum tempo, né? Então, foi uma ideia feliz da nossa sociedade. E então, seguimos, né? Assim, com a sociedade e depois fui parando de projetar para outros paisagistas, né? Porque o volume nosso de trabalho começou a aumentar também. E eu passei a não ter tanto tempo, né? Mas eu fui projetista de muitos paisagistas aqui em Goiânia. O paisagista ele não gosta dessa parte técnica demais, né? A gente prefere muito estar na obra. Então, por isso que eu tive, sim, mercado para trabalhar como projetista. E aí é que entra o Auto Landscape, né, gente, para ajudar a gente, porque senão a gente não consegue seguir. Então, hoje eu estou com a minha empresa, só sou projetista de um paisagista, é, e tanto é que, assim, nossos programas até conversam, gente, um com o outro, viu? O, o- ele também tem o Auto Landscape, vocês Sim, trocam. Ah, muito bem. sim. Trocamos blocos, trocamos backup. Tem que sincronizar os dois bancos de dados, né? Para você poder fazer o mesmo projeto nos dois lugares, né? Sim, sim. Então, assim, eu acompanhei todas as fases, né, praticamente, do Outlandscape desde que ele começou, né? Eu conheci o Outlandscape através dessa empresa que eu trabalhava, né? É, Teve uma época que tinham feiras aqui em Goiânia, como a Goiás Flora, né? E vocês vinham dar os cursos aqui para nós, né? O Outlandscape ainda da caixinha azul. Acho que foi a primeira versão, então a gente já conhece há bastante tempo o programa, acompanhamos aí toda essa evolução, todas as ferramentas novas que foram surgindo, né? É muito interessante isso, porque foi um momento crucial quando o programa pôde sair de um computador, a licença sair de um computador para outro, né? E então, assim, nossa, eu posso desativar a licença lá em casa e ligar aqui no trabalho. Isso aí foi.
Assim, É, fantástico. você está desde a época do disquete, que o controle de proteção era no Sim, disquete. sim, tô desde essa época. Muito bom, agora é tudo online, já não fica bem mais fácil. Online. Você falou do Goiás Flora, né? Esses eventos era tão comum, acho que depois da pandemia acabou completamente, né? Não tem mais nada. Foi, assim, eu tô sentindo algumas mudanças muito grandes no mercado de paisagismo, sabe? Nós tínhamos até, assim, uma associação, né, de paisagistas aqui em Goiás, que está inativa nesse momento. É um fato lamentável, porque através dessa associação a gente tinha um movimento maior, um encontro maior, né, de eventos em que conversávamos, trocávamos ideias com paisagistas de outros lugares do país, né? Eu acho que é uma coisa que devia voltar, né? Isso é importante, essa troca, movimenta o mercado de paisagismo, né? E assim, a gente passa a ter acesso, por exemplo, né, como no caso nosso aqui, até a softwares que nos ajudam, né, são cruciais, eu diria, no nosso processo, né, de trabalho, nossa rotina de trabalho. Então, voltem, voltem com as feiras, né? É um apelo. Tem que voltar a ter aí em Goiânia, né? Até curso, na época a gente chegou a montar curso em Goiânia e tal, Sim, muita mas, gente aqui aprendeu pois é, é importante ter o evento. Sobrou aquele evento de Olambra, né? Eu acho que é o grande pilar, isso. bastião da resistência, né? Do paisagismo, é a Feira de Olambra, virou a nossa única. Aí a Feira de Olambra também, ela tem um viés mais de produção de plantas, né? Então, assim, acaba que essa parte do paisagismo, eh, ela está um pouco desassociada, né? A gente percebe. Talvez feiras como a Fiaflora, né? A Fiaflora era uma feira de alcance nacional e, abordava, né? Fazia o convite para o pessoal das universidades que podiam contribuir também, né? Então, era uma coisa mais voltada para projeto também, para conhecimento. Então, faz falta, né? Não é porque Tem que ter. sumiu do mercado que a gente, né, precisa de uma visão assim ampla de principalmente arquitetos que são paisagistas, biólogos paisagistas, agrônomos paisagistas, assim, um processo de união, né? A gente entende que a profissão ainda tem alguns desafios, a profissão de paisagista ela não é regulamentada até hoje, né? Então, tem umas questões ainda que ficam muitas pontas soltas, mas enquanto isso, né, eu acho que essas feiras elas ajudavam nesse processo de união. Por isso que eu acho interessante os congressos, né? Pois é, feira, congresso e associação, né? É Associação. preciso haver uma mobilização, né? Havia há uns anos atrás muitas associações, na verdade. Tinha uma em Minas também, tinha uma associação que parece que também está parado. Você acha que o paisagista, essa coisa da concorrência, fala mais alto do que a parceria, do que a possibilidade de trabalhar junto? Eu percebo que o mercado ele tem espaço para todo mundo. Ele tem espaço até para o jardineiro, que às vezes faz uma intervenção paisagística pequena, até os grandes projetos, né, que necessitam de profissionais muito experientes, né, como, por exemplo, eu já trabalhei como projetista num projeto num resort muito grande, né, que tem muita demanda técnica. Então, assim, espaço tem para todos. O que eu percebo às vezes que entre profissionais existe alguns conflitos. O biólogo paisagista, o agrônomo paisagista não pode fazer paisagismo, né? Essas conversas, eu acho que elas tiram a gente do foco, né? Então, paisagismo ele é uma ciência muito ampla, ela envolve arte, botânica, que aparentemente são situações muito distantes umas das outras, mas ele necessita, né, dessas ciências que são separadas, mas juntas ali,
para que a gente possa chegar no nosso objetivo, né? E a arquitetura também, que tem que organizar, né? Essa parte de projeto, de implantação, né? E de conceber para o cliente as soluções que ele precisa, que ele espera daquele conjunto, né? Paisagístico. É multidisciplinar mesmo, né, você tem, Isso, né, a construção, mas você tem, vamos dizer, a parte toda enterrada, né, de substrato da planta, você tem a própria planta, você tem a irrigação, né. A gente está falando de calor, né, aqui já começou a fazer frio, aí ainda está quente, mas vocês estão entrando na seca, né. isso, nós estamos entrando na seca. Aqui, eu costumo até achar interessante, porque são dois universos muito diferentes, né? O do centro-sul com o do centro nosso aqui, mais para o norte, né? Porque o clima realmente é muito diferente. Algumas plantas que nós compramos de São Paulo, às vezes precisam de ser aclimatadas aqui. Nós temos uma umidade muito baixa durante um período do ano que as bordas das marantas simplesmente amarelam e queimam, né? Então, assim, não porque falta água no pé, mas porque realmente a umidade do ar baixa muito, né? Então, temos essas situações, plantas que têm que ser adaptadas para a gente passar até 8 meses sem água, né? Que é uma realidade nossa. E a irrigação? Você não deveria ser quase que uma norma, só fazer um Sim, jardim se tiver irrigação? sim. Aqui já está inviável produzir um jardim sem irrigação, mesmo jardins residenciais relativamente pequenos. Quando o cliente vem até nós, né, nós explicamos isso para ele. Olha, você tem que pensar numa possibilidade de prever uma irrigação para esse jardim, porque realmente em determinadas épocas do ano você corre o risco de perder todo o seu investimento. Então, assim, tem uma questão assim também ecológica, porque não é fácil você furar um poço no quintal de cada casa, né? Isso mesmo porque nem é permitido. Então, a demanda por água já está crescendo muito, né? Para jardim tem que ser um conjunto de um projeto assim que acolha uma questão sustentável, como, por exemplo, um reservatório de água da chuva, né? Também para ajudar no processo durante todo esse tempo que nós ficamos sem água. Alguma água de reuso, você acha que dá para aproveitar? A água de reuso, ela é um pouco diferente, porque depende do tipo de reuso que se faz dessa água, né? Eh, Água proveniente, por exemplo, de lavagem de roupa, né? Ela já não é interessante por causa dos produtos químicos que tem nessa água, que muitas vezes não podem ser eh, muito saudáveis para as plantas. Então, mesmo nesse contexto da água de reuso, precisaria de uma espécie de análise de água para saber se ela realmente pode ser usada, mas eh, me parece que não é muito indicado. Eu não tenho muito Não tem, conhecimento assim aprofundado dessa parte, mas o que nós vemos mais acontecer aqui realmente é o reuso de água da chuva, né? O sistema de calhas que encaminham essa água com o reservatório é a subterrâneo, a cisterna, né. partir dele, isso, Mas se você tem 8 meses, igual você falou, 8 meses sem chuva, é muito tempo, né. é muito tempo. Você não É consegue muito guardar tempo. tanta água assim não. Não, ela assim ajuda ali no começo, né? Mesmo que a pessoa tenha um reservatório grande, ela ajuda ali no começo, mas depois realmente a gente depende da água do serviço público. E essa água costuma faltar? Ou você sempre tem o fornecimento? Aqui, muitas raras vezes nós temos racionamento, assim, é muito raro ter mesmo, mas tem determinadas épocas do ano que tem falta de água, assim, em lugares isolados de Goiânia. Eu estou falando aqui no contexto de região metropolitana, né? Então, assim, e essa água que eu me refiro é a água distribuída pela concessionária de água do estado. Tem outras cidades que têm outros contextos, tem concessionárias próprias, né?
E tem, por exemplo, no caso de fazendas ou a zona rural, realmente eles já têm uma maior facilidade de, de fazer esse projeto de irrigação. Mas aqui em Goiânia, a pessoa acaba que tem um gasto grande, sim, na época da seca com irrigação. Aumenta a conta d'água mesmo, assim, sente, né? Muito, bastante, é, sente bastante. Isso influencia na escolha das espécies? Influencia bastante, né? Nós procuramos sempre espécies que têm baixa demanda hídrica e também nós procuramos espécies que, assim, na medida do possível, conciliem essa baixa demanda com um aspecto ornamental, né? As pessoas muitas vezes não gostam quando a gente sugere um jardim de plantas xerófitas, né? Que é o jardim de cactos e suculentas, né? Às vezes a pessoa, não, eu não acho bonito um cacto, não quero um cacto, mas eu sempre abro um convite à reflexão que o jardim de plantas xerófitas, se nós continuarmos assim, caminhando sem uma estratégia sustentável para o uso da água, vai ser o jardim do futuro, como aqueles jardins que existem na Califórnia, no Texas, ali, aquela região bem desértica, da região do deserto de Nevada, né, dos Estados Unidos, que a gente vê que existem condomínios fechados lá, com grandes jardins de pedras e plantas xerófitas. Por quê? Porque realmente lá a situação ainda consegue ser pior do que aqui, né? E aqui nós ainda temos um outro problema, é que muitos poucos produtores investem nessas plantas, Não né? acha para Ainda tem essa comprar. questão. Era a Não acho. pergunta que eu já estava formulando aqui, porque você falou que compra plantas em Olambra, né? Ou em São Paulo. Sim, Então, e tem produção aí? Porque aí você tem que ter uma produção específica, né? aqui nós temos produção, nós temos produtores que trabalham, inclusive, somente com atacado, que nos ajuda muito, mas também nós compramos muito de Dona Eusébia, né, região aí de vocês, principalmente árvores e frutíferas, né? E quando é uma planta mais específica, nós sim temos que recorrer a São Paulo, né? Porque falta, simplesmente falta. Às vezes os produtores aqui não conseguem acompanhar certas demandas, às vezes projetos grandes a gente tem que encomendar. Olha, eu vou fazer um projeto em dezembro, eu já estou ligando agora para o meu fornecedor, produza 10.000 mudas de forração X, né? Então isso acontece. E nativas? Tem. O Cerrado é tão bonito, né? Mas é difícil Isso. você encontrar para comprar, né? É a questão do É, fornecedor. nós temos aqui algumas iniciativas já assim começando a se ampliar, né, de viveiros que estão produzindo plantas nativas. Isso é muito importante, principalmente porque a planta nativa do cerrado é uma planta de raiz profunda e ela ajuda muito o processo do solo de absorver água e levar para o lençol freático, né? O jardim de planta nativa, ele tem um potencial também muito grande, né? Assim, mas precisamos de mais produtores, pessoas dispostas a investir, né, na produção dessas plantas, principalmente arbustos e forrações. Árvores e palmeiras até que a gente consegue achar, né? A gente consegue, o pessoal que produz plantas ornamentais de maneira geral, produzem, né? Algumas plantas, como por exemplo, a guariroba, né? Os ipês, que tem uma demanda muito grande aqui, principalmente na época que eles estão floridos, a gente vende bastante. Então, essas plantas são fáceis de encontrar. Mas os arbustos e forrações mais específicos, nativos, alguns assim que a gente até vê muito na natureza, potencial paisagístico, né? Eles não são explorados pelos produtores para uma venda assim em maior escala, em atacado, como a gente compra. Mas tem que aclimatar as plantas também, né? Às vezes ela está selvagem, você não consegue Isso. reproduzir em cativeiro, né? É. A Universidade Federal de Goiás tem até uns projetos interessantes, né? Na Faculdade de Agronomia, que tem estudos de plantas assim, nativas, que podem ser usadas com potencial paisagístico. Isso é importante, a gente sempre fica conversando, né, com o pessoal para a gente ter esse acesso. E também com esses produtores que
investem em produção de plantas nativas, a gente está sempre bem próximo, porque eu considero que é um diferencial muito bom, sustentável, né, que é o futuro mesmo, é esse jardim com É, as plantas que já tem aqui e com plantas com baixa demanda hídrica. todas as do cerrado vão sobreviver no cerrado, né? Elas já sobrevivem Sim, na natureza. esperemos que o cerrado não caminhe para a desertificação, porque ainda temos esse problema, né? O cerrado, infelizmente, ele está sendo muito desmatado e a gente está correndo atrás do prejuízo para ele não virar uma caatinga, por exemplo, porque eh, se não for cuidar dessa parte, né, se não for protegida essa parte, o cerrado tende a desaparecer. Hoje, se não me engano, ele é um dos biomas que mais aumenta, né, o nível de destruição em relação a outros biomas brasileiros. Então, Fronteira é agrícola. necessário essa conscientização, sim, de preservarmos o cerrado. É a grande fronteira agrícola mesmo, é o cerrado, né? É onde está se é a soja e o gado, né? A soja e o gado, principalmente aqui em Goiás. Né, e realmente tem que proteger. E era a hora da associação dar um apoio, porque se você tem, sei lá, 20, 30 paisagistas juntos, o produtor pode falar assim: ah, compensa investir nessa planta, porque o medo do produtor é produzir e não ter para quem compre, né? Exatamente. Mas assim, nós inclusive estamos trabalhando com alguns condomínios que estão sendo implantados aqui, que já estão vendendo, né, essa ideia sustentável de ter projetos, somente com plantas nativas. Mercado tem, né? E nós, até mesmo quando vamos fazer, nossos próprios projetos residenciais, nós sempre colocamos o máximo de plantas nativas que tem disponíveis, né, que nós conseguimos. Ficamos sabendo, nossa, o produtor fulano de tal está produzindo, né, é, planta, algumas plantas nativas. Nós vamos lá, nós vamos no viveiro, pesquisamos o que que ele está produzindo, para trazer, sim, para os nossos projetos. Legal. E o que que os clientes buscam? Eles têm essa consciência? É, a consciência de buscar um jardim sustentável ainda é pequena. A gente precisa melhorar muito isso. Eles buscam mais o aspecto estético, né? Nós tentamos trabalhar outras questões, inclusive eles ficam maravilhados quando a gente apresenta uma solução. Olha, essa planta aqui quase não precisa irrigar, por exemplo, né? Então, acaba que o diferencial, né, que eles sempre querem é um jardim fácil de cuidar, mas que entrega a qualidade estética que ele precisa e que a arquitetura da casa exige. Então, a gente sempre, tendo essa consideração, incluímos essa questão das plantas nativas, incluímos a questão de um jardim sustentável nesse processo, para que o ganho seja amplo, seja o mais amplo possível. Tem que ser, é o caminho, né? Mas tem uma pressão, assim, eu quero um jardim tropical, com muitas folhagens, aquela coisa, vamos Tem, dizer, assim, isso está na aqui memória afetiva do cliente, assim. o jardim, assim, é incrível, né? A gente passa, como nós já estamos há alguns anos na área de paisagismo, a gente percebe que existe moda, né? Tem épocas que a moda é no jardim mais limpo, por exemplo, né? Jardim tropical, mas mais limpo. No momento agora, a moda é o jardim bem cheio, jardim muito do estilo que o Burle Marx trabalhava, por exemplo, né? Bem tropical, úmido e sombreado. E também aqui tem, nós até trabalhamos esses dias num projeto que também está aumentando muito a demanda do jardim clássico. As pessoas estão fazendo projetos de arquitetura puxando para um estilo mais neoclássico, né? E o jardim ele tem que seguir o que a arquitetura ali tá dizendo. Olha,
eu estou indo por um lado mais clássico, o jardim, o ideal é que acompanhe. E o cliente já chega com nós, para nós com essa expectativa. E a gente sempre procura atender, né, as expectativas desse cliente. Então, estamos bem, eh, É um desafio. também acompanhando, assim, produtores que trabalham até com tuias e plantas topiadas, né, porque a gente precisa, atender esse cliente que está chegando aí. Tem uma vertente aí da arquitetura, em termos de material, que estão vindo com novidades nesse sentido, como sancas externas, né, e algumas esquadrias mais clássicas, e aí acaba que a casa fica, né, com esse contexto, e nós, o paisagismo, tentamos seguir. Aí coloca tuia, vai fazer jardim simétrico, com aqueles canteiros certinhos. É, aqui a gente, pois aí já temos um grande desafio, né? Estamos em Goiás, precisamos fazer um jardim clássico, temos que pegar plantas que conseguem se adaptar. Por exemplo, e materiais também, como o pedrisco, né? O pedrisco ele vai fazer aquele aspecto que nós temos no jardim italiano, por exemplo, né? De um piso claro. Mas ele não pode ser fixo. Ao mesmo tempo, a gente procura plantas que aceitam as condições que nós temos aqui em Goiás, como, por exemplo, as tuias, os virgunos e alguns buchinhos. O buchinho ainda dá uma sentida, a gente tem que trabalhar muito uma adubação orgânica com essa planta. Ela precisa de um aspecto diferente para funcionar aqui. E até a nossa Ixora, até ela acaba que entra aqui com uma topiária de vez em quando, fazendo uma cerca viva, sabe, para que a gente consiga alcançar esses objetivos. A Ixora é campeã, né, A Ixora é campeã, a é Ixora, campeã no ela Brasil vai bem até no inteiro. Tocantins, No Brasil inteiro, o jardim no tem que ter Brasil uma inteiro. Ixora, quase que não dá para escapar de uma Ixora. Quase que não dá para escapar, porque é uma planta florida, né, e pouco exigente, então a gente, o cliente, nossa, mas Ixora de novo. Tem que ter alguém introduzindo plantas, né, novidades aí. É, Agora, vocês estão com a sociedade há 5 anos e tal, quais são as áreas vocês atuam, vocês têm produção, como é que funciona a empresa de vocês? nós não temos produção. Nós trabalhamos com projeto e execução, né? Nós temos fornecedores, né, como eu tinha dito, que só atendem atacado, que acaba ajudando a gente, né? Então, nós conseguimos trabalhar com projeto e com valor de revenda de plantas, né, nesse projeto. Nós oferecemos um serviço que nós entregamos o jardim pronto para o cliente. Esse jardim ele entregue pronto. Então, fica muito cômodo, né, a gente vende essa comodidade de escolher as plantas, nós vamos no viveiro, eh, fazemos essa seleção, explicamos, né, que o nosso trabalho está incluído nisso, e assim a gente vai trabalhando dessa forma, porque a produção, ela é muito exigente, né, ela exige, uma área específica, ela exige uma demanda de água, ela exige, um recurso humano, né. Então, assim, a produção ela é muito interessante, né, mas nós ainda não temos nesse momento. Quando tiver, vai poder introduzir outras espécies, as nativas, né. Sim. Aham. Quem sabe um dia, substituir a Ixora. E vocês fazem manutenção também no Não, seu no momento nós não fazemos manutenção, né, nós temos parceiros que fazem, né, essa manutenção. Já trabalhamos com manutenção uma época, mas agora no momento não. A gente só realmente está com, projeto e execução. projeto de execução? E como é que funciona o seu esquema de trabalho? Você, vende o projeto ou é só, A gente vende o projeto, sim. A gente vende o projeto, um valor, assim, que não é um valor exorbitante, né, porque nós tentamos explicar para o cliente que esse projeto ele é necessário,
porque antes mudar do projeto do que você perder uma planta depois que já está, né, implantada. E explicamos para esse cliente que nós trabalhamos como o arquiteto trabalha. Primeiro ele faz um projeto, depois ele constrói a casa. Então, eu acho que é uma forma interessante da gente fazer essa abordagem. E nós conseguimos sim vender esse projeto e, posteriormente, executar o jardim, né? A maioria, sem dúvida, das pessoas que fecham um projeto conosco também fecham a execução. A gente consegue passar essa confiança, né, do projeto para que ele se sinta seguro também de confiar a nós a execução. Acho que é o jeito certo de fazer, né? Mas eu vejo muita gente que tem medo de cobrar o projeto e perder o cliente, eu acho, né? Sim, a gente dá um tiro no escuro, né? Porque muitas vezes a gente cobra o projeto no valor que deveria até ser maior, né? E a gente não consegue pegar essa execução. A gente vive esse risco. Mas, mesmo assim, compensa, porque é muito raro isso acontecer de a gente perder essa execução. Nós também procuramos trabalhar com bons fornecedores e bons preços, né? Para que na hora do orçamento também a gente consiga realmente essa vantagem, né? Tem que ter uma margem de negociação ali, né? Isso, muita negociação, sempre, né? Assim, por exemplo, o caso de condomínios que já são estabelecidos, que muitas vezes tem que fazer reformas e precisam de 3 orçamentos, né? Nós temos também, passamos por essas situações. Então, estamos sempre ali na negociação, no jogo de cintura, para tentar fechar todo o contexto. E aí o outro paisagista, naquele momento, vocês estão disputando aquele Sim, acaba orçamento. que sabe qual que é o diferencial? Muitas vezes, o diferencial técnico, o diferencial de quanto você tem conhecimento, tá? De fazer aquele trabalho. Quando você entrega, eu julgo muito importante quando você entrega um projeto bem formatado, no AutoCAD, porque é o que a gente mais usa, né? O 3D ainda está caminhando a passos lentos aqui no nossa questão profissional de projeto. Mas quando você entrega um projeto bem elaborado, com todas as normas, com memorial descritivo, foto das plantas do projeto, uma tabela com nome popular, científico, espaçamento, porte e instruções, né, desse plantio todo, com cotas, de plantio também, que são importantes. Quando você entrega um projeto tecnicamente bom, de alto nível, a chance de você fechar essa execução é maior porque o cliente te diferencia de um profissional que muitas vezes ele não tem esse conhecimento, né? Às vezes a gente tem assim um problema e a pessoa oferece um serviço de paisagismo, mas tem que ver que nível de serviço de paisagismo que ela fornece. Será que esse paisagismo não está com o nome de jardinagem em vez de ser paisagismo, né? É diferente eu ir ali numa floricultura e comprar uma planta e plantar do que eu fazer um projeto que faz uma previsão de como uma planta vai ficar daqui a 20 anos, se ela está numa região de sol ou de sombra, né? E se ela é tóxica ou não para animais, por exemplo, e crianças. Então, assim, até a orientação do sol ao longo do ano a gente estuda para fazer um projeto. São muitas nuances que nos diferenciam quando o cliente quer um profissional que sabe o que está fazendo, né? De um investimento que ele vai fazer ali realmente mais em conta, mas que, por outro lado, ele vai ter que fazer o jardim daqui a 5 anos. Então, a gente tenta explicar isso tudo, porque é isso Você que tem que. vende, né? Que fecha o projeto. Você tem sempre o cliente que só quer saber de preço, né? Preço, preço, Isso. preço. Aí, de repente, esse cliente não vale a pena também, porque a gente não vai pegar todos, né? Isso, aham. Então, assim, é nisso que eu te falo, que tem mercado para todos. Às vezes o cliente está querendo um jardineiro, né? E tem espaço para esse jardineiro. O jardineiro aqui trabalha muito. A demanda por jardineiro aqui é tão grande que nós não temos nem mão de obra. Muito fácil, né?
porque nossa mão de obra é terceirizada. Então, nós trabalhamos com algumas equipes já bem estruturadas, tipo assim, outras empresas já estruturadas, com maquinário, né? Que já e com pessoas que já são instruídas ali na função de jardineiro. E mesmo assim, às vezes, quando começa a chuva, é difícil, o jardineiro some de Goiânia, estão todos ocupados, né? Então tem mercado para todos, tem espaço para todos. Se a pessoa às vezes quer fazer um cantinho ali e que o jardineiro pode resolver, interessante demais, né? Quando se trata de um projeto maior ou de uma plantação do jardim do zero, é importante contratar um paisagista que faça um bom projeto, que vai entregar um, um produto para ele ali, né? Um resultado que vai atender ele por muitos anos. Porque é um investimento que não é barato. Claro, ele é bem barato em relação à construção de uma residência, né, de um empreendimento, mas mesmo assim não deixa de ser um investimento alto. Então a pessoa quer um resultado bom nesse sentido. Pois é, pois é. Essa coisa da qualidade, em qualidade de serviço, é tão arriscado para quem contrata, né? Você vai Isso. arriscar, você vai gastar o dinheiro, e se o serviço for mal executado, se tiver problema, você vai perder esse dinheiro. Existe um Exatamente. risco, né? Então, um produto é mais fácil de avaliar a qualidade, está pronto, mas o serviço você tem que ir com muito cuidado mesmo na hora de contratar. Tem, verdade. Então, assim, nós procuramos também mão de obra especializada. E como nós fazemos questão de acompanhar obras, também é um diferencial que eu costumo vender eh eh, na minha execução, né, a minha mais Adriana, é que nós acompanhamos obra. Eh, a gente sabe que, às vezes, ali no decorrer da situação, alguma coisa fica para trás, né, um divisor de canteiro fica, colocado de uma maneira, errada, né. Então a gente está sempre ali acompanhando essa obra para que tudo siga da melhor maneira possível. Então esse é o diferencial também que a gente procura colocar para que saia tudo perfeito, né, assim, a clientela nossa, ela costuma ser exigente. Então, para atender essas exigências, nós preferimos acompanhar realmente a obra do começo ao fim. É melhor acompanhar do que ter que corrigir depois de pronto, né? Sim, E como aí, somos 2, ajuda muito, né, assim, nessa questão do acompanhamento. com certeza, com certeza. Tem que ter tempo, né? O desafio todo é tempo. Como é que Isso, você faz para desenhar o projeto bem desenhado e tá na obra e tá dando atenção para o cliente? isso mesmo. São essas questões. Então, o fato de sermos 2 ajuda muito, e, assim, trabalhar com parceiros também que já têm um embasamento técnico ali, bom, também ajuda muito. Pois é. Então a gente sempre procura agir, né, com essas 2 questões sempre em mente. Pois é, a questão da parceria é muito importante, né, assim, o Muito fornecedor, importante. porque você tem que confiar em algum momento, né, a pessoa você vai depender, né. E Uhum. aí, puxando a sardinha para mim aqui, a gente tenta fazer isso, de estabelecer uma boa parceria com os clientes, quer dizer, quando você precisa, a gente tem que estar aqui para te dar o apoio técnico com o uso do programa, com correção de problema, qualquer coisa. Sim, aham. É sempre bom. A gente também, no pós-obra, né, nós entregamos um cronograma de manutenção também para esse cliente, que também me ajuda na hora de falou: "Olha, você, vai ter ainda, né, dentro do escopo do trabalho que nós oferecemos, nós vamos oferecer um cronograma de manutenção, de adubação do seu jardim, para que você possa seguir, passar por jardineiro que vai fazer sua manutenção, para que você tenha sempre um jardim, bonito, né, saudável, cuidando da saúde das plantas também, explicando que planta é um pet, né, planta é um pet. Você, não dá só comida para o pet, você tem que cuidar do pet, da saúde, ver se ele está saudável, ver se ele está feliz, né. Nada mais feliz do que uma planta brotando.
Adorei essa. Planta é um pet. Tá certo. Planta é um pet, né? Então, assim, nós damos até. É interessante, né? Uma piadinha que a gente faz aqui, porque a gente dá uma garantia de 30 dias para a planta, que é o que o produtor nos dá, né? Se a planta morrer, né? Mas depois que passa um ano, dois, é complicado, a gente já não consegue fazer essa troca, né? E eu costumo comparar com um bichinho. Falo, olha, você compra um bichinho, você não devolve ele depois que ele morre, né? Porque não tem como, foi porque realmente foi falta de cuidado, foi falta de atenção, né? Então, a planta, do mesmo jeito, ela é um ser vivo. A gente tem que ter isso em mente, que ela precisa estar saudável e bem nutrida para que ela possa, né, seguir sua vida aí com todo o seu esplendor. Se não for bem tratado, se você parar de dar água para o seu pet, ele vai também sentir. Ele vai sentir. A planta ela não reclama, né? Ela não fala, ela vai secando ali uma folhinha, ela vai perdendo alguma coisa ali. Ali é o pedido de socorro, né? Tem um conceito agora, né, da planta de interior, das urban jungles, né, que está trazendo as plantas para dentro de casa. E então elas estão virando realmente plantas de estimação. Então as pessoas estão tendo um maior cuidado, estão tendo uma melhor consciência, né? Plantas de apartamento são bem cuidadas, porque elas logo falam a que vieram, né? Elas não demoram muito, se elas estão ali insatisfeitas, elas acabam que começam a dar sinais. E eu acho isso importante para o mercado de paisagismo, se movimenta muito as vendas, né, de plantas de interior, plantas de sombra, e é uma novidade que também a gente E você, faz. você casa isso, o design de interiores com paisagismo e faz Sim, paisagismo de fazemos interiores? fazemos paisagens de interiores e trabalhamos com uma grande quantidade de vasos, né, suportes, prateleiras também, para que a gente tenha ali essa presença, né, que humaniza, porque a planta ela humaniza o ambiente que ela está. Ela melhora a qualidade do ar, ela até abafa ruídos, né? Se você pegar uma sala muito ampla e que não tem nada, você vê que tem, você fala alguma coisa, dá um eco, né? A partir do momento que você trabalha uma vegetação, você trabalha um móvel ali, você vê que até o ruído do ambiente ele melhora. E como também numa questão assim de psicologicamente falando, eu creio que as pessoas ficam até melhores consigo mesmas ali num ambiente mais humanizado. É bom até para a cabeça. É bom para a cabeça olhar, né? Nem só tudo árido, né? Tem que ter um pouquinho. Mas faz diferença na reverberação, né? Eu tinha, e assim, vocês estão 5 anos, a sociedade funcionando. Foi fácil fazer a sociedade? Ou é um desafio a sociedade? Como que você consegue lidar com isso, né? É assim, é interessante porque nós sempre nos damos muito bem. Nós éramos já amigas há muito tempo. A Adriana tinha um viveiro de plantas aqui em Goiânia, né? E eu prestava serviços de projetista para ela. Aconteceu que ela encerrou o viveiro, mas continuou trabalhando com paisagismo, né? Então, eu me desliguei da empresa que eu estava e teve, né, então, essa oportunidade de nós trabalharmos juntas. E foi muito bom para nós duas, porque nós conseguimos uma ampla gama de projetos, desde pequenos até projetos grandes que nós conseguimos trabalhar e nós conseguimos atender todos assim de uma maneira muito satisfatória. Nós combinamos muito uma com a outra, o que ajuda muito, né? E é aquilo, como eu já tinha dito, a Adriana é especialista em plantio, eu trabalho muito nessa parte técnica do projeto, então é uma união muito boa mesmo, Deu graças a certo, Deus, deu graças a certo. Deus. É difícil, né, assim, funcionar uma parceria desse tipo. Eu acho sempre, Sim, eu admiro muito, quando funciona, assim, quem consegue, né? é como um casamento, né? Assim, é um casamento, a gente nem sempre tem razão, a gente tem que ceder um pouco às vezes, né? Às vezes nossa voz é ouvida, às vezes a gente tem que ouvir. Então, baseando nisso, nós conseguimos trabalhar juntas, assim, quando a gente senta
elaborar um projeto, duas cabeças funcionam melhor do que uma. Então, quando a gente está nesse processo de criação, é muito bom ter duas pessoas que sabem muito de planta, de vegetação aqui do nosso estado. Nós temos bastante conhecimento, do que nós temos aqui, tipo assim, entre aspas, no nosso quintal. Então, na hora de projetar, isso ajuda muito na hora do projeto, ajuda muito na hora da execução, porque muitas vezes a gente, na hora do plantio, acontece uma emergência que uma tem que ficar na obra, outra tem que sair atrás de um insumo, que às vezes dá algum problema ali naquela hora. Então, funciona bem nesse sentido, porque a gente divide deveres e obrigações, então fica bom sim. E nisso, assim, né, já está longevo, graças a Deus, a nossa parceria aqui, nossa sociedade. 5 anos é o prazo de que uma empresa prova que vai sobreviver, né? Tem aquele Isso, estudo do Sebrae, né, que 90% das empresas fecham até o quinto ano. Então, se vocês sim, passaram pelo quinto ano, a prova de fogo já aconteceu, né? já aconteceu, verdade. E agora nós queremos também subir de patamar, né? Porque além dos projetos de paisagismo, de interiores que nós já oferecemos, também pretendemos oferecer em breve os projetos de arquitetura e uma arquitetura com viés sustentável aliada ao paisagismo. Então, futuramente, nós queremos subir esse patamar da empresa, vender esse diferencial no paisagismo e uma arquitetura integrados e sustentáveis. Muito bem. Muito bem. E como é que vocês fazem divulgação do trabalho de vocês? A nossa divulgação aqui é bem interessante, porque nós temos redes sociais, mas nós percebemos que as redes sociais elas limitam, né? Limitam engajamento, limitam entrega, né, de conteúdo. E como aqui em Goiânia temos muitos paisagistas, mas são paisagistas que trabalham de uma maneira muito diferente um dos outros, né? O que chama mesmo a nossa clientela ainda é o boca a boca, né? É o bom trabalho que às vezes é feito. Nossa, quem fez o seu jardim? Isso ainda é a maioria da forma como nós captamos projetos. E também através de parceiros, né? Os próprios produtores nos indicam, parceiros de serviços de execução, né? Os jardineiros também indicam, né, o nosso trabalho. Então, assim, pessoas que já conhecem nosso trabalho, se alguém pergunta, nossa, eu preciso de um paisagista, mas eu preciso de um projeto, né? As pessoas lembram da gente, e lembram de mim porque eu trabalhei com muitos paisagistas, né? Como projetista, então, como ainda tem muita gente que não faz projetos, sim, essa é uma realidade. Tem muitas pessoas que fazem paisagismo sem projeto. E muitas vezes você precisa de um trabalho que seja tecnicamente bom. E para que seja tecnicamente bom, você precisa de projeto. Não tem, não tem outra saída. Não. Então, as pessoas se lembram, né, que eu faço esse trabalho, inclusive até pessoas que já não fazem mais, não trabalham mais em paisagismo, mas às vezes são procuradas, né? Olha, eu não faço, mas eu indico, então muita indicação a gente também consegue fechar. Essas pessoas que não fazem projeto, enchem um caminhão de planta, vai lá e sai Elas plantando? fazem, elas fazem assim, vão ao local, tiram algumas fotos, imaginam o que que seria ali de planta, chegam, né, fazem uma planilha ali com preços do que ela acha que ficaria bom e passa para frente. Isso tem alguns problemas, porque você acaba que não quantifica da maneira adequada, você não calcula a quantidade correta de mudas por metro quadrado, você não também pode faltar ou pode sobrar muitos insumos na obra. Então, isso gera uma insegurança para o cliente. Quando você faz um projeto que você tem quantificado,
você tem determinado tudo que vai ser gasto, e que esse cliente ele não vai ter perdas nem sobras, né? É uma vantagem muito grande. E é a maneira certa de se fazer. Você não constrói uma casa, com material de construção dentro do caminhão, não, eu vou colocar isso ali, eu vou colocar isso aqui. Você não faz isso, você tem que fazer um projeto. Então, essa consciência, ela tem aumentado, mas ainda tem um grande volume de pessoas que trabalham assim, por quê? Porque ainda tem clientes que só pensam no preço. Então, quando você só pensa no preço, você não tem uma qualidade técnica que vai te atender, de uma maneira boa. Você vai ter um jardim que vai durar menos e você vai ter um gasto igual ou maior do que você tivesse feito um projeto. Então, eu costumo falar, olha, faz o projeto que a economia é certa, porque às vezes você gasta até mais e não tem o resultado que E você para o espera. paisagista também vira uma roleta russa, né? Você vai fazer um serviço, você não sabe se vai ganhar dinheiro ou se vai ter prejuízo. Exato, porque quando você faz assim, você não sabe nem qual a sua perspectiva de ganho. E quando a gente faz um projeto com uma planilha bem elaborada, nós já sabemos até quanto, né, que vai nos render ali aquele trabalho. Então, é super importante que as pessoas se qualifiquem também. A qualificação ainda no Brasil é muito pouca. Nós praticamente não temos escolas, cursos técnicos que oferecem cursos de jardinagem. Aqui, quantos jardineiros a gente já não ensinou serviços básicos de paisagismo, de jardim mesmo, de mostrar, olha, essa ferramenta aqui é uma enxadinha, ela serve para que você faça uma cova mais ou menos do tamanho que você precisa fazer para inserir uma planta que é fornecida em tubete. Então, assim, colocar um divisor de canteiro, que é assim, o mais difícil que tem do serviço de jardinagem é você colocar um divisor de canteiro que fique sem babados, né? Isso na hora lá do jardim. Então, eh, precisamos de qualificação. Não temos escolas que oferecem curso técnico de jardinagem, não temos, temos poucos, escolas, né, e universidades que oferecem pós-graduação em paisagismo, essa formação. eh, Por causa dessa indefinição, a indefinição, né, do próprio, da própria profissão, da regulamentação da profissão, impede que sejam inseridos cursos de paisagismo na grade das universidades. Então, isso complica muito, porque tem muitas pessoas fazendo paisagismo sem estudo, sem orientação técnica. Na verdade, a formação de arquitetura, o arquiteto, né, não aprende o suficiente, mas o agrônomo também não, o biólogo também não. Cada um vê um pedacinho, né? E o conhecimento está espalhado, deveria ser reunido mesmo. Ele só é reunido, né, no caso de uma formação multidisciplinar completa, numa grade eh, bem estruturada, de um curso, né, técnico ou superior que contemple toda essa multidisciplinaridade que o paisagismo exige, né? Ele exige uma parte artística, ele exige uma parte técnica de informática muito grande, porque hoje é inviável fazer um projeto à mão, de modo que você consiga quantificar e precificar. Tem a parte botânica, que é preciso conhecer plantas, é preciso conhecer como essa planta nasce, se a germinação dela é fácil ou não, se essa planta precisa de certos cuidados ou não, como que essa planta vai ficar daqui a 20, 30 anos, essa planta precisa de estar em que bioma. Tem toda essa questão botânica. Aí tem uma questão agronômica, nutrição de plantas, né? Eh, Toda essa parte, química do solo, toda essa parte, da funcionalidade da planta. Então, tem muitas questões que o paisagismo aborda. Não é fácil, né, estudar isso tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo nunca parei de estudar, nunca. E eu acho que não sei um milésimo de tudo que essa ciência, né, que essas ciências todas, eh, têm para que a gente possa acessar. Eu tenho uma formação artística, eu costumo falar para minha sócia, eu tenho um cérebro artístico. Na hora de
de montar canteiros, é minha parte preferida, né? Eu faço um desenho inicialmente à mão e depois eu uso um sistema de escanear esse desenho, colocar ele na escala para passar para o computador. Para quê? Para que, mesmo eu digitalizando aquele desenho, eu não perca aquele, viés artístico que eu coloquei no papel. Então, para mim é bem fácil trabalhar essa parte artística, mas quando se trata de uma parte assim, de estudar uma composição química de solo, eu já eu já dou um sentido, eu sei que eu tenho que dedicar mais, né. A Adriana já é expert nessa parte, então, é sempre estudando. E, infelizmente, nós não temos profissionais capacitados nessa área como gostaríamos e como o mercado exige que tenha, porque não tem formação. Não tem aonde obter essa formação, é prática, né? Não tem. Isso. A gente tem que aprender na prática com 1000 fontes diferentes, não tem a formação. Mas já fica a dica Exatamente. para quem está querendo começar no paisagismo, né? Se Exato. prepara para estudar a vida toda. Isso, porque nunca tem fim esse estudo. Às vezes chega uma planta nova, você não tem muita informação sobre ela, é igual tem algumas novidades no mercado agora, por exemplo, tem uma maranta charuto, né, uma Calatheia lutea, que ela é mini, conseguiram fazer a planta ficar pequena, né, no máximo com 1,20 m de altura, e também tem uma Heliconia bihae, que também ela é diminuta, é mini, e chegou para nós agora cerca de 2 meses, e estamos no processo de estudar como que essas plantas vão se comportar. Será que ela é mini mesmo? Né? Será que não é igual aquele aquele porquinho de Mas estimação que a gente compra pequena? dali a pouco ele tem 120 quilos, né? Exatamente. Ela é mini É. porque é uma muda? Ou vai ficar realmente anã? Exatamente, né. É, Então, assim, se ela é precoce, né, igual o caso do coco anão, né. Começaram a vender o coco anão, as pessoas imaginaram que fosse um coqueiro que ia ficar baixo. Não, ele só é precoce. Ele começa a produzir cedo mas fica enorme e também. fica enorme. Então, como será a helicônia e a calatheia? Estamos E estudando, será que a gente começando. consegue comprar tudo igual? Será que Exatamente. você compra 100 mudas, plantas, será que todas são anãs, mesmo ali no meio tem uma ou outra que... Pelo que nós já pesquisamos, nós fomos no viveiro já verificar essa Aham. planta lá em loco, as folhas são bem diferentes. São folhas realmente, mais arredondadas, enquanto, uma folha de uma calatheia charuta, ela já é bem comprida, né, a da Mini ela já é compacta, ela é quase redonda. Então a gente já vê algumas diferenças, o talo dela também é mais amarelado. Tem algumas diferenças. Deve ter sido um cruzamento, um cultivar novo, né, com uma outra calateia, porque as calateias, de maneira geral, são plantas menores. Então a gente imagina que, estamos ainda, né, nessa fase de estudo e estamos imaginando que seja um cruzamento. É um cultivar, né? Um cultivar novo, Cultivar. então você tem Uhum. ali uma possibilidade. Aí vai virar uma possibilidade nova, com Isso. certeza. E sempre buscar, sempre estar, procurando o que que tem de novidade, sempre procurando, visitar viveiros, visitar, né, as feiras, né, ainda que ainda resta Olambra, né. E tem um congresso em Olambra também. Tem Então, congresso, exatamente, para que a gente nunca fique fora do que está acontecendo, das novidades, para sempre estar incluindo isso nos projetos. e agora, para você, qual que é a parte mais que te dá mais prazer no trabalho de paisagismo? São 2 na verdade, né, que essa parte de quando, eu preciso colocar a parte artística no projeto, né, eu, com uma infinidade de canetinhas coloridas ali, na hora do desenho, e podemos ter uma liberdade de fazer um desenho que vai ficar interessante, com composições de plantas de tamanho diferente, texturas diferentes, imaginar como que isso vai ficar depois. A gente costuma brincar, né, que a gente chega no local e vê o jardim pronto, e eu já vejo até os desenhos dos canteiros que eu vou fazer.
Gosto muito de fazer essa parte. E também na hora, da implantação, esse acompanhamento de obra que a gente faz, ele é cansativo, mas ele é muito prazeroso, né, ele é gratificante, Você porque vê o desenho brotar no chão, né? Você exato, desenhou, você sonhou e aí de repente vê, vai tudo. vai tudo. E quando a gente entrega um jardim, né, que a gente também tem o cuidado de entregar uma obra limpa, né, com menos, eh menor quantidade de intervenções, assim, né, sujeira, a gente entrega tudo limpo, né, para o cliente. E quando ele vê que alcançou o objetivo dele, ali para nós é realização total, porque a gente percebe que desde que a gente sentiu como que esse cliente, esperava esse jardim, e a gente conseguiu alcançar o sonho dele, porque muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, é a primeira casa que a pessoa está construindo, né, e que ela sonhou com aquilo a vida inteira. E quando ela realiza, e o jardim também é a parte final da obra, né, quando ele fecha todo aquele contexto da arquitetura, e aquele jardim combina com o que está construído, e o cliente sente: "Meu sonho está realizado". Para nós também é uma realização. Você tem o momento final da obra, no final a última entrega vai ser a sua, né, vai ser a É a hora. minha. Isso. Aham. E Então, normalmente o assim, paisagismo vai ser a parte mais legal da casa, né. vai ser a parte mais legal da casa. Assim, eu falo assim, mas como se não houvessem desafios, né, na nossa profissão. É muito desafiador, né. É claro que, às vezes, nós temos, questões difíceis de trabalhar, questão logística afeta muito, né, questões, assim, de, erros, às vezes, que não dependem muito de nós ou até mesmo nossos que atrapalham, também tem. Temos problemas sim, com clientes, né, não vamos mentir, não estamos vivendo um mundo cor-de-rosa, mas a gente tenta sempre contornar os conflitos da melhor maneira possível, para que depois, né, a gente sempre está em vista ali uma indicação, depois, né, dessa obra que, as pessoas possam indicar para que possamos fazer outros projetos. Então, nós tentamos trabalhar da melhor maneira possível, que agrade da melhor maneira possível, e tentamos resolver os conflitos também de uma maneira que fique bom para todo mundo, né, melhor da melhor forma. É uma arte É uma mesmo. arte. É a Né, arte do jogo de cintura, é né. a arte do jogo de cintura. Quando eu estava na faculdade, eu tive um professor que fez uma figura, assim, muito boa, que ele falou que projetar é igual aquele, artista de circo que fica com umas varetas, vai, equilibra um prato, fica rodando, equilibra outro, fica rodando, aí equilibra mais um, mais um, mais um. Então o projeto é um monte de prato equilibrado e você ali, né, para Isso. casar todos os interesses, todos os problemas, todas as soluções, né. Muitas vezes nós já tivemos situações, assim, principalmente no começo, que a gente não conseguia captar os anseios do cliente, nós tivemos que jogar projetos inteiros fora e fazer tudo de novo, porque quando nós apresentamos o anteprojeto não era aquilo que o cliente esperava. Então isso faz parte, né, essa questão da ansiedade, né, de fazer um projeto, não saber se vai fechar a execução, também faz parte. Tentamos da menor correr atrás de que isso realmente aconteça, porque não dá, assim, para um escritório como o nosso trabalha, de projeto e execução, trabalhar só com projeto. Nós precisamos trabalhar com execução, porque senão nós não conseguimos nos manter. Então é na execução que realmente a gente tem, o maior lucro, né. O projeto ainda não é tão vendável, principalmente de paisagismo, as pessoas ainda não têm a consciência, do valor, né, e do estudo que envolve um projeto de paisagismo em tantas áreas diferentes, né, muito assim, muitas vezes até mais das áreas que o arquiteto precisa para construir, né, para conceber um projeto de arquitetura. E e que nós precisamos, fazer todas essas artes e essas ciências, conversarem para que o projeto de paisagismo seja bom.
Então, infelizmente, as pessoas ainda precisam reconhecer o valor de um bom projeto de paisagismo. Já está a caminho, vai. Há 10 anos atrás era bem pior. Era bem pior, reconheço. Há 10 anos atrás, eu como eu sempre trabalhei, né, nessa parte de projeto, nossa, era muito difícil vender um projeto, assim, quando você conseguia vender um projeto era uma vitória. Você tinha que vender junto com esse projeto um embasamento técnico, assim, muito profundo para você convencer o cliente a pagar esse projeto. Nessa empresa de projeto que eu trabalhei, por exemplo, quando eu comecei, era assim. São 2 irmãos engenheiro agrônomos que toda a vida trabalharam com produção de plantas ornamentais, começadas pelo pai, né. Inclusive são pessoas da minha família, né, meus primos Henry e Eric Teles, aqui de Trindade, e meu tio João Teles, ele foi pioneiro na produção de plantas aqui em Goiás. Então, eles ajustaram as formações acadêmicas deles também para o projeto de paisagismo, e assim a empresa cresceu. Então, eles foram as primeiras pessoas a conseguir vender projeto de paisagismo aqui em Goiás. Isso há 20 anos atrás, quando realmente eles foram pioneiros, né, e ainda os condomínios fechados nem tinham começado a chegar aqui, ainda só tinham mais jardins residenciais, projetos de habitação coletiva ainda, então os condomínios nem tinham chegado, mas eles já trabalhavam com paisagismo. Então, quando os condomínios vieram realmente, que as pessoas passaram a morar nos condomínios fechados, que realmente você constrói uma casa e quando não tem o jardim para finalizar, é como se tivesse não terminado a construção, né, porque a verdade é essa. Então eles conseguiam, a partir daí eles conseguiam vender esse projeto, o projeto deles naturalmente já eram diferenciados ao extremo do que já era feito aqui em Goiânia, por quê? Porque quando você faz um plantio, bem pensado, bem embasado tecnicamente num projeto, você vê no próprio plantio, no próprio resultado desse jardim, como essa diferença se manifesta. É crucial e é, assim, primordial realmente o projeto. E aparece, né, o depois Aparece. pronto, né, fica muito em evidência. Tecnicamente, isso, É. aparece, porque até na hora do plantio, né, você lendo o projeto e você colocando ali, ele ele sobressai em relação a um projeto que não foi tecnicamente pensado. Aí vai fazer toda a diferença e aí depois é esse o cartão de visita, né, é o projeto que você já Isso, fez. cartão de visita, isso. A partir de então, quando eles começaram, outras empresas começaram a se estruturar aqui em Goiânia, principalmente alguns arquitetos que começaram a trabalhar com paisagismo, e aí sim começou muito timidamente a gente conseguir vender, né, os projetos, mas ainda é uma realidade grande aqui do mercado de Goiânia, não vender o projeto. Isso a gente sempre tenta mudar, sempre tenta ali, batalhar e É, convencer e explicar, né. é um pouco do nosso da nossa função, né, profissional, né, o cliente Isso, ele não tem obrigação de saber dessas coisas, né, a gente que tem que educá-lo, né. tem que educar, exatamente. Então quando ele Estamos vem aí com sempre na batalha. não é? É quando ele vem conversar, você é o especialista, né. Ele está fazendo uma consulta, é você que fala para ele como que o profissional trabalha, ele não sabe, né. Exato. Então, esse trabalho de formiguinha, né, ele é ele é necessário, e quanto mais gente atuando de forma profissional, melhor. No final, eh você tem o concorrente, vamos dizer, desleal, que é ruim, mas você tem aquele concorrente que é bom, que faz um bom trabalho, ele também te ajuda, né, a espalhar, né. Isso. Uhum. Aqui, assim, eu, por exemplo, nunca enfrentei conflitos com concorrência, sabe, Aham, nunca aqui até que, assim, união, a gente sentia que existia mais, assim, na época da associação. União bem assim não é muito forte, mas também, um atrapalhando o outro também a gente quase não vê, uhum. né. Nós temos um grupo de WhatsApp, assim, dos principais fornecedores e paisagistas aqui em Goiânia, sempre tudo pautado no respeito, né, na troca de informações.
Então, tem funcionado bem. A única coisa organizada que nós temos aqui atualmente são os grupos de WhatsApp. Tá bom, melhor que nada, né, já é Melhor que alguma nada. coisa. É, Isso, aham, porque, um produtor criou o grupo, né, para vender as próprias plantas e acabou que virou um grupo maior de paisagistas e de outros fornecedores também. E, então, assim, sempre aparece lá: "Quem tem planta tal? Quem tem planta tal?", né, o insumo tal, até: "Olha, estou vendendo, eh, insumos de ferramentas", também tem, né, então, assim, é sempre uma troca muito interessante. legal, legal, tem que ter, que bom que Tem, tem, né, já pode ser uma semente para fazer uma associação novamente, né, para isso mesmo. aproximar mais, né, as pessoas. Eh, Carolina, eu queria te pedir um projeto que você tem aí, de preferência que você tenha feito com o Auto Landscape, que tenha o desenho do projeto, né, e que já esteja pronto, com imagens, fotos, assim. Você tem alguma coisa assim, já te ocorre? Tem um projeto que ele está recém-implantado, que é um projeto num condomínio, aqui em Goiânia, e esse projeto é de uma residência, e ele, assim, agradou muito o cliente que nós fizemos esse projeto, a gente teve uma resposta muito boa dele. Ficou um projeto, eh, mais, tropical, né, mas, assim, por outro lado, ele pediu uma oliveira na frente da casa, né, então nós conseguimos, eh, concordar essa questão dessa planta tão diferente, né, de um outro bioma que não o brasileiro, né, um bioma brasileiro, com as plantas tropicais do restante do paisagismo. E nós tivemos um resultado muito bom. Eh, esse eu tenho fotos dele, né, recém-implantado, ele já está ficando tomando forma, já está bem interessante, já está quase no ponto de fazer boas fotos. Tá quase no ponto, será? E essa oliveira pegou aí em Goiânia? Ali A oliveira, ela vai muito bem aqui em Goiânia, a gente tem que ter só alguns cuidados na hora de fazer o plantio dela, né. A oliveira, ela é pouco exigente com água, né, então, assim, ajuda muito no processo dela aqui, porque ela é uma planta que, no habitat natural dela, ela nasce, praticamente sobre rochas, né, e o Oriente Médio e a região do Mediterrâneo, ela pode, ser até rígida em questões de clima. Então, não é difícil a adaptação da oliveira aqui. Ela vai muito bem, ela responde bem à adubação que nós, programamos para ela, e a nossa lá já está com brotos, assim, significativos, mesmo com pouco tempo de plantada. A oliveira aqui em Goiás, ela não vai produzir, porque ela é uma planta que precisa de muitas horas de frio, né, para que ela possa florescer e produzir. Então aqui nós não temos o privilégio de ver as azeitonas, mas é uma planta que fica muito bem, e já tem o caso de um outro projeto, de um outro condomínio que eu fiz, que já tem até que podar, porque os galhos avançaram demais, chegaram a encostar na fachada da casa. vai ficar muito grande, né, essa planta. Vai. É, porque a gente já plantou ela bem grande, né, nós já precisamos de plantar ela com auxílio de um muque, porque a cova dela ficou com mais ou menos 1 metro cúbico, torrão aliás, a cova teve que ser maior. E como a gente faz essa cova bem adequada, nós não colocamos fazemos a cova justa do tamanho do torrão, né, então a planta acaba que ela responde bem rápido, e fica bem bonita, bem interessante. Ainda vai ficar, maior do que na Europa, porque não tem época fria, né, então Não, ela não vai, ter uma época que ela fica, sem desenvolver, né, ela vai desenvolver o tempo todo, vai ser isso. igual o eucalipto, quando planta no Brasil, ele vai melhor do que lá na Austrália, onde ele é nativo. Exatamente. Então, a oliveira responde muito bem aqui Muito bem, aqui em Goiás. muito bem.
Então eu fico esperando esse projeto, já estou curioso para ver. Bem, assim, como eu te disse, eu tenho outros, né, assim, eu tenho uma cliente que inclusive ficou nossa amiga, dessa oliveira que nós plantamos antes, né, que eu disse já está grande, vou dar uma ligadinha para ela, saber como tá, como estão as coisas e talvez lá, né, fotografar esse jardim que também nos agradou muito de fazer. Porque foi um jardim mais ou menos nessa mesma linha do outro, né, no fundo ficou um aspecto mais tropical, só que também lá nesse jardim dela nós trabalhamos algumas peças em fibra de vidro, como mandalas, né, mandalas na parede, que a gente sempre oferece também esses essas outras, né, esses outros detalhes do paisagismo que nós consideramos que enriquecem muito. São mandalas que imitam madeira, né, como se fossem, eh estruturas feitas de madeira que comportam plantas, né. Então, às vezes, a pessoa não quer um jardim vertical, por causa das suas condicionantes, mas, às vezes, uma mandala com plantas, ela atende bem essa questão de manutenção desse jardim, né, dessas plantas E que que ficam em paredes. ocupa o espaço, né, da parede branca, vamos Isso, dizer, pelada, assim, que de repente exatamente. Ela é pede muito alguma coisa. interessante. Ela é muito interessante, por exemplo, em paredes de pedra. Né, ela fica bem ou então, assim, um muro que ficou muito alto, um muro que ficou muito sem nada, né, para compor uma área de lazer. E os vasos também, a gente não pode, negligenciar, porque o vaso, muitas vezes, ele vai numa região em que tem muito piso, né, e a gente não pode ter uma planta ali, plantada no chão. O vaso ele atende muito bem essa situação. Nós já fizemos, por exemplo, um paisagismo, por assim dizer, de uma concessionária, com palmeiras altas, no interior da loja, só com vasos. Então, assim, completa muito bem o espaço, traz essa humanização, né, esse calor, né, que a planta traz para um ambiente, assim, que é todo de vidro, né, e compõe até com a mercadoria que a pessoa está ali para vender. Então é muito interessante você trabalhar jardins com vasos, jardins com Agora esses numa acessórios de paisagismo. numa concessionária era bom irrigar esses vasos, né. Sim, eles, têm um sistema de irrigação lá que atende bem essas plantas e também, claro, né, a gente já previu uma planta que adaptasse essas condições, principalmente de água e luminosidade. É porque o vamos dizer, um espaço profissional, né, a pessoa tem ali só vamos dizer, um negócio, né, a manutenção necessariamente não vai ter aquela pessoa que gosta, né, não vai ter alguém com um olhar de: "Essa planta é meu pet", né. Como lá tem jardim externo, acaba que eles têm que ter um serviço de jardinagem, né, de manutenção de jardim, então eles atendem essa parte interna também. Para eles, resolveu bem essa questão. Então o jardim de dentro e o de fora estão sempre bonitos. Esse também eu fiquei curioso de saber como é que ficou, assim, o projeto e a obra e tal, se você tiver imagens também é legal. Bom, Carolina, nós estamos indo para o fim né, já tá aqui vai dar 1h30 de conversa. Vou ficando por aqui, Carolina, até a Até próxima. logo. Muito obrigada. Até logo, obrigado pelo seu tempo. Até Um mais. abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.